Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nessa 9ª semana do tempo comum. E hoje nós estamos celebrando com a igreja o dia, a memória de São Bonifácio, que foi bispo e mártir da igreja. Foi um grande homem, missionário, que levou a palavra de Deus, que anunciou o reino de Deus, que enfrentou grandes batalhas, fazendo também reformas necessárias também na igreja, mas morreu mártir, dando o seu sangue pela igreja e também por aquilo que ele acreditava, que era a implantação do reino de Deus neste mundo, contra tudo aquilo que ia contra a proposta do reino de Jesus Cristo, do reino que ele veio implantar neste mundo. E é bem isso que nós ouvimos também aqui na primeira leitura, quando Paulo vai escrever a Timóteo, dizendo que aqueles que procuram fazer o caminho de Deus e, de fato, fazer um caminho fervoroso que leva à conversão e à mudança de vida, vão passar por problemas, por dificuldades, por perseguições, por incompreensões. Isso não tem como fugir disso, porque está no nosso itinerário, na nossa caminhada. Mas não é um sofrimento pelo sofrimento, é um sofrimento que vai nos levar a algum lugar, e esse lugar se chama Deus, aonde ali nós derramamos o nosso espírito, a nossa alma, a nossa vida e encontramos conforto. Por isso, a nossa caminhada, o nosso itinerário, mesmo o nosso sofrimento, ele tem um objetivo, que é nos purificar e nos dar aquilo que nós mais queremos e precisamos, que é a vida eterna. Bom, sendo assim, nós temos também o Evangelho. Hoje Jesus está ensinando no templo, e ali Jesus vai trazer uma dificuldade que as autoridades daquele tempo tinham de entender. Ele vai perguntar: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Ora, o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui então nós precisamos entender, Jesus tem a linhagem de Davi. Por isso, Davi viveu mais ou menos 1000 anos antes de Jesus. Então, Jesus nasceu desta linhagem para dar continuidade, de fato, ao projeto e ao plano messiânico. O Messias viria da ramagem de Davi. Mas Jesus, se colocando já aqui como Messias, ele vai dizer: o Messias, ele é muito maior do que Davi. E aqui então nós precisamos entender que Jesus, o Cristo, o ungido, ele tem caráter divino e não simplesmente humano. E essa era a dificuldade que as autoridades tinham de entender e de colocar isso em prática. Às vezes queriam muito um Messias simplesmente humano, até guerreiro, aonde fosse então os libertar do domínio do Império Romano. Então nós hoje somos chamados a compreender esses mistérios de Deus, essas grandezas de Deus, com prazer. Como vai terminar o Evangelho? Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Aqui está o grande sentido de nós escutarmos a palavra de Deus e a colocarmos em prática. Escutar com prazer, com alegria, com abertura de coração, deixando de fato o Espírito Santo agir em cada um de nós. É isso então que o Espírito vem fazer, é isso então que a igreja nos convida a fazer todos, de abrir o nosso coração com prazer para escutar essa palavra que liberta e que salva. E que as autoridades da época de Jesus tinham tanta dificuldade de fazer, abrir o coração ao Espírito e deixar a graça de Deus trabalhar. E não somente o nosso pensamento, a nossa razão, aquilo que nós queremos ou aquilo que nós não queremos, mas é a graça de Deus trabalhando em nós. Que Deus nos ajude, nos ilumine e nos conduza
na sua caminhada, na nossa caminhada para o reino de Deus. Amém.